Oi, meu povo! Oi, oi, oi! Vamos começar esse debate da gente sobre racismo estrutural, esse repertório que nós vamos debater aqui juntamente com os dois convidados e o terceiro convidado com a apresentação de música topíssima, topíssima, topíssima. Vamos lá, vamos chamar nossos convidados aqui, Felipe Fontes, Ana Júlia e o Arthur, né? Que nós vamos, assim, debater, falar um pouco na possibilidade de nós nos mudarmos, de nós pensarmos uma outra estrutura de sociedade melhor possível. Felipe Fontes, E Ana aí, Júlia, professor? super bom estar aqui com vocês, que bom, que bom, que bom. Nós vamos começar, né? Pensando um pouco nessa conjuntura que nós estamos vivenciando, a partir de dois livros, O Ódio que Você Semeia, e Todos contra Todos, do Leandro Carnal, fazendo essa ponte interdiscursiva, né? Nós vamos esperar só o nosso terceiro convidado, já já ele está pintando na área, nós vamos ter uma baita música, né? E Viver Favela, Favela é Vida. E nós vamos, assim, pensar um pouquinho nessa conjuntura que a gente está vivendo, gente. Nada mais do que a gente faz em sala de aula, né, Felipe e Ana Júlia? Pensar na nossa condição de seres em um mundo com um racismo estrutural impregnado. E a gente precisa combater isso, primeiramente, dentro da gente e para além de nós mesmos, não é? Vamos aguardar aí o Arthur, nosso mega músico, já já chegando. Eu quero começar pensando em como a gente pode se desconstruir, né? E trazer uma nova narrativa para a nossa existência a partir dessa percepção de que é preciso mudar, é preciso extirpar, é preciso combater o racismo, né? Que está impregnado na nossa historicidade. Eu quero começar isso pensando no trecho do Carlos Drummond aí, né, em que ele diz que tenho o mundo inteiro, né, nas costas. Eu tenho os sentimentos do mundo, tá certo, em duas mãos. E aí a gente precisa entender, se nós temos isso nas nossas mãos, é possível então usarmos as nossas mãos para combater aquilo que estamos carregando ao longo da nossa historicidade. Castro Alves, em Navio Negreiro, traz esse clamor para todos nós. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, porque tu não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves, quando fala desse navio negreiro, ele traz para nós a preocupação de pensarmos quem são, né, os que emprestam a bandeira para cobrir tanta infâmia e covardia. Eu abro esse debate questionando aos meus convidados, um menino preto, uma menina preta, nessa atual conjuntura brasileira, né? E a gente está chegando com o nosso terceiro convidado, que é o Arthur Lino, que já já vai cantar para a gente. Eu abro esse bate-papo com a pergunta: como vocês, jovens pretos, veem essa sociedade que a bandeira emprestou para cobrir tanta infâmia e covardia dos terríveis navios negreiros? Felipe Fontes, podemos começar com você? Pode sim, professora. Primeiramente, a minha conexão de internet está tranquila? Tranquilo, Felipe. Não, beleza então. Só para fazer um testinho mesmo. Enfim, professora, aquela clássica questão, né, do racismo e da sociedade é que a população ela sempre se pergunta qual o problema que gera o racismo, né, em outros indivíduos. Será que o problema está em mim, um jovem negro? Será que o problema está nela, que é uma jovem negra? Qual que é o que a gente fez para merecer esse tipo de violência numa sociedade que deveria, né, nos tratar como iguais, uma sociedade que deveria ter aquele senso de igualdade de direitos humanos? O que acontece que essas pessoas não têm esse senso comigo? Qual que é o problema?
E aí entra a questão, professora, o maior crime de um negro hoje em dia, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, o maior crime de um indivíduo negro é a cor da pele dele. Esse é o crime, entendeu? Esse é justamente o crime que faz com que a sociedade nos odeie. E é certo usar essa palavra crime, porque é assim que grande parte da população vê um negro. Né? Até mesmo ele pode ser bem sucedido. Ele vai ser visto como um criminoso. Então o maior crime é a cor da pele. E aí você olha para uma sociedade que considera isso de outro ser humano e você pensa o quanto o mundo está doente, né? Ainda doente. Talvez mais, porque nós estamos em pleno século XXI, em que dizemos estar numa sociedade democrática de direito. Ana Júlia. Oi, todo mundo. Minha conexão também tá certinho, tá tranquilo? Beleza, tudo tranquilo. Isso que o Felipe falou é muito. Tipo, a gente fica pensando o que será que eu tô fazendo, por que que eu sou tratada de maneira diferente, por que quando eu vou nos lugares as pessoas me olham diferente. Até a questão de quando a gente é inteligente, quando a gente fala de uma maneira inteligente, as pessoas ficam, meu Deus, a pessoa é inteligente. A questão do cabelo também é muito importante, porque eu, no meu 5º ano do fundamental, fazia progressiva para me parecer com as outras pessoas que estavam à minha volta. Então, assim, o racismo ele é tão forte, ele causa uma pressão tão grande na gente, que uma criança fazendo progressiva, tentando entender, eu chorava para minha mãe, perguntando por que que isso acontecia comigo, por que que eu não era igual aos meus coleguinhas, porque eu sempre estudei em escola particular. Então, no Brasil atual, eu era a minoria da minha escola. Então, tipo assim, na minha sala era eu mais um outro coleguinha negro. Então, eu sempre era a minoria, eu tentava entender o que acontecia, por que que era só comigo. E aí, quando eu fui entendendo isso, que eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo qual a questão, como isso acontece, a gente fica tipo assim, mas por quê? Tipo, por que que o mundo não... parece que é tão simples ocorrer a mudança, só que às vezes as pessoas não pensam. Porque o racismo estrutural tá nisso, tá nos costumes, nos hábitos, que é consciente, é inconsciente, a gente solta uma palavra, a gente faz uma atitude que pra pessoa... tranquilo, mas a gente sente, é complicado. É complicado. E para responder isso, eu vou convidar o Arthur para responder isso com música. Eu vou convidar o Arthur para me responder como menino preto, como é viver no mundo com os resquícios do navio negreiro, né? Em que nós temos favelas abarrotadas de negros, trabalhos, né? Subempregos, desempregados, mulheres negras numa escala de prioridade social abaixo de todos aqueles que compõem a sociedade. E a gente vai perceber que as prisões estão abarrotadas, né, de pessoas pretas. Por quê? Por que que a pobreza tem cor? Por que que a favela tem cor? Por que que a exclusão tem cor? Por que que os altos índices de morte entre, né, pessoas no Brasil têm cor? Quem vai responder com música? A favela vive. Aí. Tá dando pra ouvir tudo tranquilo, professora? Tudo tranquilo. Manda ver o nosso som. Então tá. Gente, boa tarde pra todo mundo que estiver na live. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Awaide. Eu vou cantar essa música aqui pra vocês que eu apresentei ontem pra Awaide. Sou a prova que a favela venceu. Sou o contrário do que querem pra mim. Eu pergunto e as favelas respondem: fé em Deus, não nos homens. Pelo bem da família e dos irmãos, pra não ver nosso sangue pelo chão. Em dia de baile ou de operação, fé em Deus, não nos homens. Yeah, é som de preto. Oh, oh, oh.
é som de preto, de favelado. E quando toca ninguém fica parado. É som de preto, de favelado. É som de preto, de favelado. Mas quando toca o branco lucra e nós que sai algemado. Oh, vidas pretas importam. Tem quem reclame dessa frase enquanto bala nos invadem e joelhos nos sufocam. Yeah, nunca ligaram pra essa causa. Hashtag tela preta pra fingir que não suportam. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Mas o negro drama, tipo João Pedro. Ei, mas por aqui irado só gera comoção quando a manchete americana, quando George Floyd morreram no anonimato, que eu me pergunto se os tela preta se comoveram, porque nunca tocaram no assunto. Ainda que eu morra eu vou denunciar até meu último suspiro por aqueles que não podem respirar, tipo o filho da empregada que é morto pela patroa. A mídia abafa, o tempo voa e uma vida não se paga não. Nesse país a nossa dor não vale nada. Pensa, se a patroa perde um filho é culpa da empregada. O Brasil para. Cena caótica, país onde a polícia é especialista em manipulação de autópsia, a idolatria é cega e a tragédia é óbvia. E o presidente da... Acho que a conexão do Arthur deu uma falhada, mas que música forte. A favela vive. Deu uma falhadinha, Arthur, na conexão, pode continuar. Eu não sei onde parou, então eu vou continuar daqui, ó. Mas por aqui irado só gera comoção quando a manchete americana contra o George Floyd morreram no anonimato, que eu me pergunto se os tela preta se comoveram, porque nunca tocaram no assunto. Ainda que eu morra eu vou denunciar até meu último suspiro por aqueles que não podem respirar, tipo o filho da empregada que é morto pela patroa. A mídia abafa, o tempo voa e uma vida não se paga não. Nesse país a nossa dor não vale nada. Pensa, se a patroa perde um filho é culpa da empregada. O Brasil para. Cena caótica, país onde a polícia é especialista em manipulação de autópsia, a idolatria é cega e a tragédia é óbvia. E o presidente da família só pensa na própria vida de pobre, foi cobaia pra salvar a economia. Tem sangue no Excel que enriquece a burguesia. A fome não foi pra pauta, somente a mão de obra. Não ligam pra nossa falta, protegem a própria sorte. É que a direita me quer na mira da coach, enquanto o branco esquerdo coach controla minhas narrativas. Revolucionário que nunca pisou no gueto é literatura branca me ensinando a ser preto. Guarde suas caixinhas, não me perturbe. Política perde o sentido quando a guerra é de fã-clube. E me desculpe se não gostou dessa. Aguarde o próximo episódio e dai a César o que é de César. Favela vive, favela morre, ninguém se envolve, não desenvolve de que é um revólver. Das 9 às 9 socorre, ideia tristes que num beat se dissolve e te comovem. Favela vive, favela morre, ninguém se envolve, não desenvolve de que é um revólver. Das 9 às 9 socorre, ideia tristes que num beat se dissolve e te comovem. É isso daí, esse é o grito dos excluídos. Eu vou continuar a nossa live com uma citação de um livro que eu ganhei hoje. Estou super emocionada, super indico para vocês, tá? Esse livro que eu ganhei da minha filhada aqui, ela sabe exatamente como me agradar. E ele tem um epígrafe na introdução que diz: Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Carlos de Assunção, não pararei de gritar. Aqui eu tenho em torno de mais de 400 depoimentos, personalidades pretas que marcaram o nosso país, que marcaram nossa história. Olha que isso daqui é um compilado pequeno daquilo que os livros didáticos, daquilo que a literatura que deveria ser estudada em sala de aula é ignorada pela sociedade. Por quê? Porque a história é registrada por aqueles que dominam. E é o homem branco, né, heteronormativo, que domina a história e marca essa história, ignorando toda a ancestralidade de negros e indígenas que o nosso país tem. E aí é pensando nisso que eu gostaria, né, de continuar esse bate-papo com vocês, perguntando, né? Leandro Carnal traz no livro Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Ele traz uma expressão que eu queria que a gente refletisse. Ele diz: não somos agressivos,
não odiamos, não somos preconceituosos, não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. Felipe Fontes, você como estudante, né, na universidade, no curso de História, realmente, essa expressão da nossa pseudo-cordialidade, nesse mito de que somos tão bondosos e cordiais uns com os outros aqui no Brasil, persiste a história, Felipe? Você acha que esse, né, processo de fala de que nós somos pacíficos persiste a nossa historicidade? Bom, professora, no Brasil a gente tem sempre esse mito, né, do brasileiro pacífico, do brasileiro que não entra em guerra, do brasileiro que não é violento, do brasileiro que não, nem mesmo conhece o racismo, porque nós somos um país altamente miscigenado e tudo mais. Tem sempre esse mito, né, da cordialidade, da passividade brasileira. E a gente pode contradizer isso justamente olhando para o nosso próprio mapa, né, o mapa do Brasil. Quando você abre o mapa mundi, você observa os países da América do Sul até a América Central, você vai perceber que o Brasil ele é o maior país da América Latina, correto? Ele foi colonizado pelos portugueses e tudo mais, etc. Sim. Então você vê um território enorme. O Brasil é um país de dimensões continentais. E aí você se pergunta, por que todos os outros países ao redor, eles têm um território menor, têm um território pequeno? A gente tem Argentina, Bolívia, Chile e tudo mais, todos países com um espaço territorial infinitamente menor do Brasil. E aí você se pergunta, tá, qual que é o sentido disso? Onde você quer chegar com esse pensamento? Como esse território brasileiro foi mantido? Ao longo da história brasileira, a gente tem documentado diversas revoltas separatistas por todo o território brasileiro. E aí você se pergunta, como que o Brasil se manteve unido perante a tudo isso e se permanece como o maior país da América Latina? Simples, guerra. Os movimentos separatistas brasileiros, eles foram reprimidos com a mais alta violência. É justamente por isso que o Brasil não separou em 3 países. Então, desde a raiz, desde a colônia, você já percebe esse caráter de violência. Atualmente, no Brasil, a gente vive diversas guerras que, aos nossos olhos, não são enxergadas como guerras, mas são. Vou dar um exemplo, os indígenas. Os indígenas estão em guerra no Brasil desde o início da nossa conquista por Portugal. Uma conquista, não um descobrimento. E aí você pensa, nossa, o Brasil é um país tão cordial, o povo brasileiro é tão pacífico, mas o exército mata um pai de família com 80 tiros e avisa que é um engano. Houve um engano, é um caso isolado. Então, quando você analisa a perspectiva do Brasil dessa... Um pai de família negro. Exatamente. E com a família dentro do carro. Ele não estava sozinho, com a família dentro do carro, com criança dentro do carro. Ele é alvejado com 80 tiros. E aí você se pergunta, tá, cadê essa cordialidade brasileira? Cadê a justificativa, né, Felipe? É que era uma situação suspeita. Exatamente. Uma situação suspeita. Como você falou, o crime está na cor da pele, como dizem, o ódio que você semeia, né? A ativista, a personagem ativista ali que vai falar que vidas negras importam, ela traz, né, uma frase do Jamal que diz, olha, quando, tá certo, o que eles temem é a cor da nossa pele, nós estamos perdidos. Porque isso não tem como mudar, né? Com certeza, professora. Inclusive, é uma questão que o próprio Martin Luther King traz, né? Saudoso Martin Luther King, uma figura importantíssima não só para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, mas assim, uma figura histórica de uma grandeza, de uma perspectiva para o próprio movimento pacifista enorme, né? O Martin Luther King, ele é lendário. Ele dizia justamente essa questão de que você, como indivíduo, quando você presencia esse tipo de atitude, dentro de você, você não pode ficar calmo. Você não pode ficar passivo perante aquilo que acontece. Você não pode falar, ai, aconteceu com fulano de tal lá no Rio de Janeiro, aconteceu com fulano de tal em outro bairro, aconteceu com fulano de tal de outra categoria, entendeu? De outro... Enfim, aconteceu com outra pessoa que não é eu. Então eu não devo me preocupar, ou se eu me preocupo, eu apenas me sensibilizo ali por um dia, eu coloco uma hashtag ali na rede social e tá pronto, acabou, já fiz o meu papel. Martin Luther King, ele afirma que enquanto houver injustiça em qualquer canto no mundo, há injustiça em todo lugar. Então, se a gente vive o problema do racismo no Brasil, o mundo inteiro é afetado por isso.
entendeu? Felipe deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Só repete esse nome, Felipe. Foi rápida. Beleza. Se existe injustiça em um lugar, existe injustiça em todo lugar. Então você, como cidadão e ser humano, independente do local onde você esteja, da condição que você esteja, você deve se posicionar contra isso. Entendeu? Então, se há injustiça em todo lugar. Não tem essa coisa de, eu sou branco, isso não me afeta. Eu não sou indígena. Eu sou ser humano. Eu sou ser humano e isso me afeta. Sou ser humano e isso me afeta. Eu tenho que posicionar, eu tenho que falar, eu tenho que ficar indignado. Indignado. E não só colocar uma hashtag. Tem que ter empatia, compaixão. Né? Então, eu tenho a noção de que nós estamos vivenciando um caos da humanidade, a falta de humanização, né? Ana Júlia, quando o Felipe traz essa pauta de Martin Luther King e ele fala, né, eu tenho um sonho, o grande discurso dele, I have dream, eu tenho um sonho dessa igualdade, que meus filhos vão viver essa igualdade, que todos nós somos iguais. Eu preciso que você, como menina preta, né, reflita comigo, e escritora, que eu sei que você que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho do seu trecho, e o Felipe também é escritor. Ana, você como uma, né, mulher, uma jovem mulher preta, pensa comigo na frase, por favor, de Carolina Maria de Jesus, uma das mulheres pretas com maior projeção hoje, os seus escritos impactando tantas pessoas, pelo menos a minha é como, né, um nó no estômago, tá certo? E na garganta, um frio, como se nós sentíssemos essa narrativa do quarto de despejo muito latente ao nosso redor, né? E aí ela diz, escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia agarinhar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Mãe solo, preta, né? Favelada, catadora, mas com um sonho: ser escritora. Mudar a condição social dela por meio daquilo que ela escreve. Ter voz. É uma literatura de combate, de engajamento. É essa literatura que faz a gente pensar que na década de 60 uma mulher ultrapassou todos os limites, né, que foram impostos a uma mulher negra. E aí, Ana, você, como menina preta, acredita no poder da escrita, no poder da voz, e isso também é falado no ódio que você semeia. A nossa voz, ela precisa ecoar, né? A nossa voz precisa sair e ser ouvida. Quando a gente acredita, quando a gente tem ideal, mas a gente não fala, não coloca em prática, de nada adianta aquilo ali. Se eu não começo a falar, a dar voz para o meu sofrimento, para a sociedade racista que a gente vive, para esse racismo estrutural, para a dificuldade que pessoas negras têm de chegar a grandes cargos, nada vale. Eu preciso falar. E uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a falar, que hoje em dia tudo é militância, você sempre tá minimizando, mimimi, e a gente sempre vai ser tratado como agressividade, tô colocando como vítima, mas é importante, eu preciso falar, eu preciso mostrar para as pessoas que isso acontece. Porque não é porque você não vê diante dos seus olhos que não é uma realidade que acontece. Existem milhares de pessoas nas favelas hoje analfabetas que nunca tiveram um livro na mão para poder ler, que nunca tiveram acesso a uma escola e que elas precisam ter voz, elas precisam mudar. Isso não pode continuar assim. Então, assim, a escrita, a leitura, a nossa voz leva a gente para o mundo inteiro. Tira a gente da nossa caixa, da nossa bolha social, faz com que a gente perceba que o mundo não é só aquilo ali que eu vivo e que eu vejo todos os dias. Exato. Enquanto jovens pretos, essa voz ela precisa ecoar, como diz Conceição Evaristo, ela precisa ecoar exatamente para combater esse racismo estrutural. Felipe, como a gente consegue conceituar racismo estrutural? O que seria isso, esse sistema
que a gente, de repente, acha que não existe, e é exatamente o achismo por não existir que ele está ali impregnado. Tem realmente a ideia de que tiraram os grilhões visíveis, né, das mãos e dos pés do povo negro, do povo preto, mas colocaram esses grilhões na cabeça do homem preconceituoso, do ainda assim racista na sociedade brasileira. Bom, quando vem a palavra racismo na mente de muitas pessoas, a gente sempre olha para aquele lado. É uma discriminação, é você chamar alguém de macaco, você chamar alguém de preto. Isso é racismo, pronto, acabou. Mas na verdade não. O racismo, ele se manifesta por um sistema altamente estruturado. Tanto que é daí que vem racismo estrutural. Ele age sobre uma lógica, ele age sobre um sistema. Né? A gente não está preso no racismo só no Facebook, só no WhatsApp, não. O racismo, ele está no governo, ele está no mercado de trabalho, ele está no sistema prisional. Não há essa perspectiva de um negro que ele é chamado de macaco, mas ele tem uma oportunidade de emprego muito boa. Entendeu? Não existe isso, porque, gente, o racismo estrutural é como se fosse um mal que se espalha por todo o campo da sociedade. Na escola, no trabalho, onde você for, o racismo ele vai estar lá de alguma maneira para te discriminar, para te excluir, para te segregar. E esse discurso do racismo, a gente sempre tem isso em mente. Assinou a abolição da escravidão, acabou. Fizeram essa política de cotas, acabou. Entendeu? A gente sempre tem essa noção. Fez isso, acabou, fim da história. Mas na verdade não. Né? O racismo ele se atualiza. Ele acha outros modos, outros discursos. Então quando a gente fala racismo estrutural, eu estou falando de um tipo de discriminação e violência que se manifesta em todo e qualquer campo da sociedade. Nas escolas, na própria família, no próprio relacionamento. Sempre a questão do racismo ela sempre vai vir à tona. Porque esse racismo está presente em todos os campos da sociedade. Ele vai tomando forma, ele vai se atualizando. Então sempre tem aquele discurso. O racismo acabou porque teve a lei da abolição. Na verdade, não. A gente teve uma lei da abolição, né? A gente teve em 1888, inclusive agora 13 de maio, né? Tá chegando aí a data da abolição da escravidão. Com certeza foi um avanço, no sentido de que libertou os negros desses grilhões. Mas esses grilhões, eles permaneceram. Tanto que durante a época de toda a tramitação desse projeto de abolição da escravidão, qual que era a noção que os proprietários de escravos tinham? Eles tinham a noção de que o governo estava confiscando a propriedade deles. Estava tomando a propriedade deles. Os próprios senhores de escravos diziam isso. Esse era o discurso da época. Não, o governo, né, ele está agindo na minha vida. Tá do prejuízo. Exatamente. Tinha essa noção como se o governo estivesse chegando por exemplo, vou dar um exemplo atual. Como se o governo chegasse na sua casa, olha, esse carro aqui não é mais seu. Entendeu? Só que a noção do senhor de escravo era, olha, esse escravo não é mais seu, ele está liberto. E tinha uma preocupação na época, um discurso na época de que, gente, se a gente libertar esses escravos, eles... Tá dando uma falhadinha, rapidinho, Felipe. Quando o Felipe traz essa noção de racismo estrutural, né, de que existe racismo em todas as instâncias sociais, eu quero pensar com vocês, cortou um pouquinho, eu tô dando continuidade, Felipe. Beleza. Essa ideia de ser institucional, ser institucionalizado, né? E aí eu quero levar vocês a refletirem o seguinte: o racismo institucional, ele é praticado quando as pessoas são impedidas de acessar serviços prestados por instituições públicas ou privadas, ou não recebem atendimento adequado por causa de sua cor da pele, de origem racial ou étnica. E aí a gente percebe que em situações básicas, cotidianas, Felipe e Ana Júlia, né? Que com certeza vocês já ouviram comentários de outros jovens pretos, depoimentos de outras jovens pretas, que já vivenciaram em algum momento essa situação. Né? Em uma mesma abordagem, homens brancos são ignorados e os pretos são revistados pela polícia. Né? É invadido o elevador de serviço, é indicado aí o elevador de serviço para um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher preta.
Tá? Por quê? Porque automaticamente se viria como funcionário subalterno, né? Abaixo de uma condição de superioridade e supremacia branca em uma sociedade elitizada. Uma mulher negra impedida de entrar em um hotel na recepção porque o local não aceita prostitutas. Isso é difícil de dizer. É intragável de falar. Né? É solicitado que a mulher tire o turbante para uma foto, porque isso caracterizaria macumbaria, né? É apedrejado uma menina negra que sai de um terreiro de Umbanda, tá certo? E aí a gente vai percebendo, líderes religiosos incitam ódio contra religiões de matrizes africanas. Isso, literalmente, são ações cotidianas que são referências a esse racismo institucional, estrutural, sistêmico, né? Tóxico que a gente precisa combater. Então, o racismo não está lá, está aqui. Está entre nós e a gente precisa combater o racismo que habita em nós. Eu gosto muito da fala, né, quando Mandela traz a ideia de que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Né? E quando ele fala isso, que ninguém nasce odiando, né, pela cor da sua pele, ou por uma origem, ou por uma religião, para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, né? Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Esse discurso de passividade, né, é diferente de um discurso pacifista, correto? Aqui, quando Mandela traz nesse discurso, o discurso de imperar o amor e não o ódio, vai contra essa lógica que nós estamos vivenciando, que é ódio por cima de ódio, o discurso de ódio em todas as instâncias. Ah, eu sofri o racismo, eu vou retribuir com ódio. É exatamente o contrário, né? Ele fala e é alguém que tem gabarito para falar. Né? Alguém que tem respaldo para falar. Por que ele tem respaldo para falar? Porque sofreu na pele o apartheid racial e saiu da prisão pregando não a vingança contra os seus opositores, mas sim a justiça. Então, quando a gente diz que é possível ensinar a não ser racista, você concorda, Ana Júlia? Eu concordo. É importante trazer esse tema e tudo mais, e eu queria até fazer um comentário rápido quando a senhora falou sobre a religião de matrizes africanas. E quando a gente pega a história do cristianismo e vê tudo que o cristianismo já causou para o mundo inteiro, em questão de guerra, mortes e tudo mais, e a gente olha a questão de uma religião que é de matriz africana, negras, que é tão odiada, porque hoje em dia, temos várias falas racistas em cima da religião também, em que como se a pessoa da macumbaria já fosse mal, macumbeiro, chuta que é macumba, coisa de preto. Então, o racismo estrutural tá... né, Ana Júlia? A própria expressão macumba não faz referência à religiosidade, é uma expressão pejorativa, né? É uma expressão que traz aí um tom de negatividade. Tá certo? E nós estamos falando aqui, fazendo uma autoanálise ao cristianismo, sendo eu cristã, viu? Nós temos que reconhecer que a Igreja Católica, em muitos momentos, apoiou o navio negreiro e pediu perdão por isso e reconheceu o seu erro, né? Por favor, Ana, pode continuar? E quando a senhora falou a questão de ensinar, eu acho que a maioria dos problemas sociais que temos hoje, a educação é a maior base para ajudar a resolver esses problemas. A gente tem que trazer para dentro das escolas falando sobre racismo, como a senhora fez no meu primeiro ano, trazendo o livro Onde que Você Semeia, agora no terceiro. É importante, a educação ela é a base de tudo. Então, quando você leva para uma pessoa que às vezes nunca nem escutou, ela nunca parou para refletir, uma escola de elite, por exemplo, que em sua maioria são pessoas brancas, às vezes ela nunca nem parou para pensar o que é o racismo, o que realmente é o racismo estrutural. Como o Felipe falou, que as pessoas acham que racismo é você xingar uma pessoa, você ir lá bater nela, sendo que não é só isso. Então, trazer para as escolas, para educar as pessoas, para a gente tirar essa cultura enraizada que está no nosso país desde sempre. Sempre aconteceu quando os portugueses chegaram aqui na colonização, quando ocorreu a abolição da escravidão, e a questão também
que a gente pode observar, ocorreu a abolição da escravidão, mas não teve nenhum suporte para eles. Onde é que foram esses negros? Onde eles iriam morar? O que eles iriam comer? Onde é que eles iam trabalhar? Não teve um suporte. Então, as pessoas têm que pensar, usar a educação para fazer elas pensarem, para fazer elas mudarem de opinião e ver que isso realmente acontece todos os dias e há muito tempo na nossa história. O próprio Leandro Carnal, no livro Ódio que você semeia, aí nesse caso, ódio que você semeia não, né? Todos contra todos, o ódio nosso de cada dia, ele fala que se você quer que a lógica do ódio pare de ser, né, propagada, pare de ensiná-lo às crianças. Então é muito importante esse processo de formação e de mudança cultural e de conseguir perceber a conceituação correta, a percepção de identidade racial de forma adequada, a percepção do que é uma apropriação cultural, né? E a gente procurar desenvolver essa noção de respeito, de partilha. Gostei muito lá no chat do que a Dayana traz, que na verdade as ações elas precisam ser coletivas. A gente sim fica sem respirar, mas quando a gente se une coletivamente, esse respirar ele pode se tornar mais fácil, né? Então, as vidas negras importam sim, a gente está aqui com essa pauta para pensar. Felipe, pergunta que não quer calar, uma pergunta difícil na minha concepção de responder, né? E para fazer essa pergunta, eu vou trazer a citação de um juiz federal, né, substituto do João Moreira Pessoa de Azambuja aí. Ele vai trazer aqui em Goiânia, ele foi fazer um julgamento e um dos advogados, né, que veio defender o indivíduo contra a injúria racial, falou de racismo às avessas. Felipe, será que isso existe? Mas antes vamos ver um pouquinho do trecho do que esse juiz falou. Foram as crenças europeias que subjugaram não somente as religiões de matrizes africanas, como também os valores culturais e religiosos dos povos indígenas. Diante de tal cenário histórico e social, o conceito de racismo reverso constitui evidente equívoco interpretativo. Existe racismo reverso, Felipe? O que você acha? Bom, entrando naquela perspectiva que eu tinha falado anteriormente, né? Que racismo é só você chamar alguém de macaco, que é isso aí que é racismo e pronto, acabou. O racismo reverso, ele não pode existir, ele não consegue existir, porque o racismo ele é um sistema. Ele é um sistema completamente pautado na cor da pele, que está ali presente em diversas instituições. Então, ninguém na sociedade, nenhum branco na sociedade é morto por ser branco. Nenhum branco na sociedade é parado pela polícia por ser branco. Entendeu? Nenhum branco na sociedade é impedido de estudar porque ele é branco. Nenhum branco na sociedade faz parte daquela estatística de casos isolados da polícia, né? De pessoas que inocentes, que a polícia afirma que estava segurando uma arma, mas o cara estava segurando um guarda-chuva e era um fuzil ali na mão dele, pronto, acabou. Você não vê nenhum branco morrendo por causa disso. Então o racismo, gente, ele é um sistema. Ele não é meramente uma palavra, ele não é meramente um discurso. Ele é um sistema. E você não tem um sistema desse tipo voltado para o branco. Você não tem um sistema que segrega o branco na sociedade. Você só tem esse sistema para privilegiar ele. A maioria da população carcerária brasileira é negra, não é branca. Entendeu? Os mais ricos do país são brancos, não negros. E aí você pensa como que existe um racismo reverso, como que há um racismo reverso, sendo que a gente está falando de um sistema de 500 anos no Brasil, por exemplo, e até mais em outros países. Então que lógica é essa do racismo reverso? Ele não existe, ele não consegue existir, ele não pode existir. Porque, que nem eu disse, nenhum branco é morto pela polícia por engano por ser branco. Nenhum branco carrega um guarda-chuva e é morto pela polícia pensando que ele está segurando um fuzil. Entendeu? Então, dentro dessa lógica, esse discurso do racismo reverso ele não existe. Porque o racismo não é simplesmente você chamar alguém de macaco, de preto. Não. É um sistema de 500, de centenas de anos que persiste toda vez, apesar de leis de abolições, mas esse sistema persiste para segregar, para violentar, para acabar com o negro. Você não tem na história mundial nenhum tipo de sistema análogo a esse que atinge o branco. Você tem justamente o contrário, um sistema que beneficia o branco. Então essa lógica de racismo reverso, ela não existe, ela não faz sentido.
Exato. Felipe e Ana Júlia, se a gente para pensar nas estatísticas, né, ao longo da nossa historicidade e atualmente dos últimos 5 anos, né, pesquisas indicam que, como a própria música Favela Vive, que o Arthur trouxe maravilhosamente cantada aqui para nós, a cada hora 23 aí, né, jovens são assassinados no Brasil. Se a gente, jovens negros, né? Se a gente para pensar que a cada aí, tá certo? Percepção que a gente tem da nossa realidade. São jovens pretos e pretas que estão, né, na periferia, né, nas escolas públicas, tá certo? Lutando para entrar nas universidades, e muitos ainda defendem que o sistema de cotas é uma injustiça e não uma reparação de injustiça. Se a gente para imaginar que nós temos pouquíssimos, né, representantes pretos e pardos indígenas na Câmara dos Deputados e dos Senadores, que a gente, né, ainda não teve um presidente ou presidenta negra nesse país, né, que se diz cordial e democrático, se nós temos, inclusive, né, uma sociedade que pensa que as coisas são naturalmente colocadas por uma meritocracia, porque não se estudou o suficiente ou porque não se trabalhou o suficiente, sendo que as oportunidades não são a mesma, a gente pode, então, imaginar que a fala de uma das maiores ativistas, né, que a gente tem conhecimento, quando ela diz, e ela assim reforça, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados, né? Makota Waldina, quando ela traz essa percepção, ela mostra para nós que é preciso, inclusive, a gente refletir, né, no nosso histórico de injustiças, e a política de cotas é sim uma necessidade no nosso país. Felipe, como a gente pode visualizar, né, um futuro com uma luta que vai ser assim travada diariamente, a todo minuto, a toda hora, contra o racismo? Como é que a gente pode vislumbrar isso diante de um país em que o conservadorismo tem crescido, em que, né, os discursos supremacistas têm crescido, em que a adesão de jovens a sistemas neonazistas e fascistas, a redes, né, de neonazistas tem crescido no Brasil? E Ana Júlia, Felipe e Ana Júlia, como vocês, né, veem esse futuro do Brasil em relação à necessidade de democratizarmos o país de forma racial, né? A democracia racial, ela precisa ser alcançada. Como é que a gente está vendo esse atual cenário? Como vocês veem esse atual cenário? Ana Júlia? Tá Primeiro, eu acho que é importante a gente ter pessoas que nos representam dentro da Câmara, mais pessoas negras. A gente precisa, porque lá dentro são pessoas que vão assinar leis, que vão fazer o Brasil, tudo acontecer, e hoje a gente olha pouquíssimas pessoas na legislação, como a senhora falou, presidentes não teve. Então, assim, a gente precisa eleger senadores, pessoas que estejam na Câmara negras, para a gente ter um equilíbrio na questão de ter para a gente conseguir, né, ter essa reparação, porque hoje em dia também, quando as pessoas falam cotas é um retrocesso, eu não consigo imaginar qual seja esse retrocesso, sendo que quando a cotas, ela é uma maneira de tentar fazer com que uma pessoa que esteja numa escola pública com ensino precário, que é o nosso atual ensino público, consiga entrar na universidade, porque só a gente olhar dados também de quando aconteceu as cotas, de quantas pessoas que nunca sonharam, nunca imaginaram que pudesse estar dentro da universidade, conseguiram entrar. Felipe? Professora, eu penso que a via de luta para solucionar esse problema do racismo, porque é uma guerra, obviamente é uma guerra, há violência constantemente, a nossa via de luta contra isso não é somente a política. Porque quem dera se fosse somente a política. A gente teve a lei da abolição da escravidão e, assim, não adiantou de muita coisa. E a gente tem a lei de cotas que também não soluciona completamente esse problema. Então é sempre aquela história, a gente faz uma lei e acabou. Infelizmente, não.
é uma via completamente válida. Nós estamos numa sociedade democrática, a gente necessita de leis e políticas públicas acerca do racismo. Mas eu penso que também é uma perspectiva cultural. A gente tem que cada vez mais, eu indico para vocês, inclusive, gente, acessem o canal da professora Wiley, Aprendência, lá no YouTube, tem um vídeo sobre o racismo nos quadrinhos. A importância de você ter... E foi o primeiro que fez, viu, gente? Nosso parceiro de caminhada, essa parceria de longa data aí, porque a gente precisa pensar, né, Felipe? Sim, professora, a gente precisa ter essa noção de que não basta a política, a gente também tem que ter cultura. Um jovem negro, ele precisa assistir um filme que o herói é negro, que o herói sofre racismo. Ele precisa se sentir representado. Então não adianta apenas a gente criar políticas públicas. Precisa ter cultura e educação, não só para o negro, mas para o branco também. O branco precisa entender que o negro é um ser humano. A sociedade brasileira precisa entender que as religiões de matriz africana fazem parte do Brasil desde a sua essência. Porque a galera tem muito esse costume de correr atrás das religiões de matriz africana, né? E sempre usar aquele nome. É macumba, é magia negra, não sei o quê. Mas aí quando chega no novo, a galera da classe média tá pulando ondinha lá na praia do Rio de Janeiro, né? Sendo que esse é um rito que vem diretamente de religiões de matriz africana. Então é necessário a gente entender essa cultura negra, essa cultura africana, entender que todos nós somos irmãos em pé de igualdade. E aqui eu trago, inclusive, uma experiência do próprio Martin Luther King. Gosto muito de falar dele, inclusive o livro de... Eu amo. Amo quando você fala dele também. Ele era realmente assim, um visionário. E ele era um cristão, um pastor, cuja maior inspiração dele era Mahatma Gandhi. Cristão de verdade. Cristão de verdade. Sim. Vale ressaltar. E cuja maior inspiração dele era Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era um seguidor do hinduísmo. E era a maior inspiração do Martin Luther King. E ele diz que a vontade de vida dele vinha de uma visão que ele queria ter de subir em cima de uma montanha, subir em cima de um monte e vislumbrar uma sociedade onde todos seriam iguais. Esse era o sonho dele, tanto que ele dizia, exclusive foi dito num discurso dele um dia antes dele ser assassinado. Ele disse que ele queria vislumbrar, ele queria ser o homem que teria essa visão, que veria essa sociedade igual. E ele diria, olha, se todo mundo tivesse essa visão de subir em cima do monte e vislumbrar essa sociedade onde todos seriam iguais, onde todos seriam irmãos, vocês entenderiam a minha luta pelo amor, a minha luta pacifista, pela paz, pela não agressão. A luta do Martin Luther King, antes de tudo, era uma luta não violenta. E ele dizia isso com muita força, inclusive até chega a me emocionar. Ele dizia, olha, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ser preso, eu não tenho medo de ser julgado, eu não tenho medo de perseguições, eu não tenho medo. Porque eu quero ver uma sociedade plena. Ele até dizia, às vezes eu posso não chegar lá, mas se eu inspirar as pessoas, se eu levar isso para frente, esse sonho vai se concretizar. Então eu penso muito nisso, gente. A gente pensar não só na via política, mas na via cultural, na via humana. Você enxergar ali um outro ser humano. Entendeu? Você parar com aquela visão de ver um menino negro na rua mal vestido e falar, olha o trombadinho. Olha o trombadinho. Você vê uma empregada negra olhar com aquele olhar de repulsa. A gente tem que pensar sobre isso. Pensar que ali tá humano. Que ali, quantos e quantos autores negros, quantos e quantos artistas negros talentosos, incríveis, que não morreram na sarjeta e que nunca descobriram seu talento porque não tiveram oportunidade. E aí eu vou aproveitar esse gancho seu, Felipe, aproveitar isso para falar que o livro mais vendido, né, em 2020, pessoal, na Amazon, foi da Djanila, né, Ribeiro. Olha, essa fala sua, faz essa ponte com uma fala dela que eu gosto muito de evidenciar, né, que diz, minha luta diária para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Né? Olha que força o que ela diz. E ela diz, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Se eu luto contra o machismo, mas ignoro o racismo, eu estou alimentando a mesma estrutura. Acho que é essa preta mulher, né, que veio aí com a voz, eu quero ser reconhecida como igual, eu quero ser reconhecida como ser humano. E o artigo 5º da nossa Constituição, pessoal, não é mimimi,
né? Tá lá na nossa legislação, e a nossa legislação diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, tá? Do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, né? E à propriedade. Será que isso é garantido mesmo? Será que isso é realmente garantido na nossa sociedade a todos e a todas, né? Nós temos uma estatística que eu queria que a gente pensasse aqui, né? Vocês dois juntamente comigo, mas principalmente a Ana Júlia, que é uma mulher preta e que a questão de ser chefe de família, mulher negra, está numa escala de prioridade na sociedade abaixo praticamente de todos os seres humanos, do homem branco, da mulher branca e do homem negro, né? Nós temos aqui, olha, em coleta de lixo, né? Coleta de lixo, nós temos 8,8% de pessoas negras, de mulheres negras coletando lixo, em torno de 3,7% de mulheres brancas. Sem abastecimento de água, nós temos, né? Isso tem cor, viu? 13,9% são, né, mulheres negras que não têm abastecimento de água em seus lares. Branca, 9,4%. Sem coleta de esgoto, 40,3% das mulheres negras, chefes de família, não têm nas residências que habitam coleta de esgoto, né? Sem adensamento aí na sua casa, sem ter adensamento, e aí a gente vai perceber que há uma grande contingente de mulheres pretas, de mulheres negras que vivem à margem da sociedade. O adensamento excessivo na casa. Olha só, a negra tem 11,9%, a mulher preta, e a mulher branca 7,7%. Não possui máquina de lavar, 54,4% mulheres negras e 34% mulheres brancas. A fonte disso é o IBGE. Vamos lá, retratando. Todas as mulheres pretas desse país estão, né, aí num protagonismo muitas vezes de seus lares, tá certo? Sejam como donas de casa, sejam como chefes de família, sejam como mulheres que trabalham em qualquer instância social, em subemprego, em empregos renomados. E por que que a representatividade de mulheres pretas é tão baixa em vários cargos na sociedade? É porque elas não são competentes? É porque elas não estudam? É porque elas, sem dúvida, não são preparadas? Será que eu, como professora, se tivesse a cor da pele retinta, estaria numa condição de escolas onde trabalho, numa mesma condição como o privilégio da minha cor da pele me traz? Essa é uma consciência que eu tenho. E essa é uma consciência que eu preciso ter todos os dias, né? Ana Júlia, como é a vida de uma mulher preta? Minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa independente, né? A mostrar a minha independência. Ela sempre falou: filha, você como mulher já tem que fazer muito mais para mostrar para a sociedade que você é capaz, ainda mais como mulher negra. Então, assim, eu tô aqui nessa luta para entrar na faculdade, para quebrar mais uma estatística, né, de uma pessoa negra fazendo a faculdade federal. E é muito. E o racismo, como a gente fala, esse racismo estrutural, ele é muito complicado. Até como a gente vê os quadros de mães solos por aí, questão de trabalho também. Então, assim, a mulher negra que é vista objetificada sexualmente como um objeto sexual, que a gente tem esse parâmetro de que mulher branca é para casamento e que a mulher negra, pele retinta, é para trabalho, e que a mulata, entre aspas, né, é um objeto sexual, esse sofrimento disso, porque tem um padrão de beleza sobre a mulher. Então, assim, ser objetificada sexualmente todo dia, de que a pessoa que tem que ter o corpo escultural, tem que ter o corpo violão, a cor do pecado.
que tem que cuidar, tem que lutar, tem que ir lá, tem que fazer, tem que ser forte o tempo todo, não pode mostrar sua fraqueza, tem que fazer mais que todo mundo para tentar chegar ao mesmo patamar e às vezes não alcança. Isso é muito cansativo, é muito doloroso. Às vezes eu chego para minha mãe e falo, não aguento mais, é muito complicada essa situação. Só que a gente tem que ser forte para mudar esse país, tentar mudar, fazer a diferença e falar para as pessoas, trazer educação, ensino para falar. É difícil, é complicado ser uma mulher negra. O racismo estrutural, ele faz com que seja duro. Tem uma frase da Nathalie Neri que ela falou numa palestra que diz que se o racismo ele não te mata na entrada, ele faz você querer morrer na saída. É uma frase muito pesada, mas que faz a gente refletir muito sobre esse racismo estrutural, sobre essa estrutura que tem em cima da gente, da mulher negra, do homem negro, e que é muito complicado. Gostei muito do que o Matheus trouxe no chat, né? Ele trouxe no chat uma percepção muito pertinente. Ele traz lá que temos a valência do europeu, né? E essa valência violenta, tá certo? A preguiça do índio e a subserviência do escravo negro. Ou seja, isso aí é uma dívida histórica com essas expressões que são danosas. O índio ser preconceituoso, isso é uma inverdade, né? A subserviência do povo negro é uma inverdade. Se fossem subservientes, vocês não estariam e eu não estaríamos aqui, porque existe a nossa ancestralidade com resistência. Meu avô negro, né, ali lutou para ter a leitura como instrumento, não foi alfabetizado praticamente na escola, mas tinha pilhas de livro porque ele achava que a leitura podia mudar, né, a percepção dele, cristão de verdade, tá certo? Pregava o amor, a paz, e pregava essa condição de ser um negro na sociedade. É preciso, obviamente, ser reconhecido como um preto, homem, né? Mulher preta, indivíduo com dignidade, potencialidade, direitos civis, direito de ter direito, como diz Gilberto de Menstein. Eu queria pensar um pouquinho nessa ideia de que a Ana Júlia falou, dessa objetificação da mulher preta, né? Teve uma propaganda que saiu e ficou famosa, essa propaganda, um terrível slogan, e que dizia a cerveja Devassa, ela traz, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, né? E o slogan era, Devassa negra, encorpada, estilo dark, ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. E vem a imagem de uma mulher preta. É incrível como se tem essa percepção, né? Em que a mulher negra ela tem que ser caracterizada como a mulata do carnaval. Não tem problema se ela quiser ser caracterizada assim, né? Mas a ideia do estigma, tá certo? Que incorpora as mulheres negras é uma coisa absurda, né? Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, traz uma frase que para mim me marca, sabe? Me marca demais. Ele diz que o sadismo de senhor e o correspondente masoquismo de escravo, excedendo a esfera da vida sexual e doméstica, tem se feito sentir através da nossa formação em campo mais largo, social e político. Ou seja, a ideia de que eu não posso respeitar uma mulher preta, mas eu posso me deitar com ela porque existe um fetiche sexual. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é? Então, quando a gente percebe que é essa objetificação, né, da mulher negra, e acontece isso muito em período carnavalesco, e depois se estende ao longo, né, do mito fora do Brasil, que o Brasil é só carnaval, futebol, né, e festa, tá certo? A gente precisa combater isso, né, Felipe? Professora, com certeza, né? Inclusive, eu tenho um dado muito interessante da gente se pensar, que em todo o território americano, e aqui eu considero a América do Norte, a América Central e a América do Sul, então eu estou considerando os Estados Unidos, né, que é sempre um olhar de referência que a gente tem, em diversos aspectos, é sempre Estados Unidos, estou incluindo os Estados Unidos. O país que foi o maior importador de escravos, maior freguês do tráfico negreiro durante toda a época da colonização e tudo mais, foi o Brasil. O Brasil foi o maior importador de escravos da América. O maior. E essa dinâmica é muito interessante da gente analisar,
Porque em um determinado período de tempo, o Brasil ele importava cerca de 4 milhões de escravos, né? E a quantidade de escravos que vivia aqui no Brasil era de 1 milhão. Aí você pensa, ele importava 4 milhões, mas aqui só tinha 1 milhão de escravos. Qual que é o sentido disso? O sentido é que esses 3 milhões de escravos faltando na conta é porque morreram. A perspectiva que se tinha na época aqui no Brasil era de que o escravo era uma mercadoria, logo, como qualquer outra mercadoria, ele não valia nada, entendeu? Ele trabalhava ali, ele trabalhava até morrer porque você comprava outro. Que nem o seu celular. Se o celular estragou, você vai na loja e compra outro. Na época, seu escravo morreu, você vai na loja e compra outro. Então, essa perspectiva de que aqui no Brasil não existe racismo, como assim? O país que mais importou escravos de toda a América, não existe racismo aqui. Que dinâmica é essa? Mas é porque justamente o racismo aqui no Brasil, ele é violento, extremamente violento. Às vezes até mais que nos Estados Unidos. E essas estatísticas, elas sempre têm que vir na nossa mente para a gente pensar. A gente não está falando só de números, a gente está falando de vidas, de pessoas. E essa estatística, ela não acabou com a abolição, ela persiste até os dias de hoje. Então a gente tem a noção de que aqui no Brasil o racismo, ele é silencioso, e esse é o pior tipo de racismo que existe, né? É aquele racismo que se fantasia daquele discurso. Não, era um criminoso que morreu ali. Não, tem que ter pena de morte no país. Mostra que vocês também existe essa fala com relação ao Calil. E é interessante, né, Felipe? Quando a gente trabalhou esse livro juntos e quando a gente leu no primeiro ano, vocês, né, comigo, e depois a gente trabalhou analisando, o Calil é o George Floyd, o Calil é o João Alberto, o Calil é literalmente o João Pedro, é a Ágata, né? Que todos os dias são violentados, são assassinados pela cor da pele, e ali se justifica que são jovens pretos criminosos, né? Por isso que eu gosto muito do WJ quando ele fala, sou traficante na visão do outro. Por isso que Os Olhos que Condenam é uma série que faz a gente refletir sobre uma realidade de 5 jovens que foram acusados inocentemente, simplesmente por serem negros, estarem num local onde aconteceu um crime, né? E foram presos e simplesmente viveram encarcerados, passaram a infância, muitas vezes dentro da cadeia, né? Mais de 15 anos. Tá? Então a gente percebe que tem sim, a justiça tem cor. Né? E aí essa percepção, Felipe, quando você traz essa ideia dessa marginalização que está nos olhos de quem condena, né? Me faz lembrar demais da caracterização de Navio Negreiro. Né? Quando ele diz ali, olha, eu simplesmente me emociono com o Navio Negreiro, eu realmente me emociono porque é um texto escrito, né, no final do século XVIII e ele traz uma verdade que está agora, que está aqui. Né? Quando a gente vê e eu me questiono por que tantos negros têm que ser assassinados, têm que morrer, têm que estar numa base, né, de criminalidade, que está à margem, marginalizados. Né? E aí não é à toa que ele pergunta e ele diz, olha, nem são livres para morrer, tá? São míseros escravos, nem são livres para morrer. Isso me choca. Quando ele fala que era um sonho dantesco, né? O tombadilho que nas luzenas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tunir de ferro, estalar de açoites. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espancadas, no turbilhão de espectro, arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Meu Deus, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Eu consigo enxergar que nesse período de pandemia, e a gente tem as estatísticas provadas, que as desigualdades foram acirradas, e para mulheres pretas foram alavancadas e danosas, e a fome bateu na porta, o desemprego bateu na porta. A fala da Lúcia Xavier,
né, do Comitê de Mulheres Negras. Ela diz: a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, tornou nítido o racismo, a violência e as desigualdades que impactam sobremaneira a vida das mulheres negras. Para superar essas crises, é preciso trazer direitos humanos como base das soluções. Felipe e Ana Júlia, vamos pensar um pouco nessa condição de que as mulheres negras têm 2 vezes mais a chance de serem assassinadas por causa de violência doméstica, mapa da violência 2017. A gente tem que pensar que 59,4% das mulheres negras são vítimas de violência doméstica, né? Então, a minha pergunta é, Felipe e Ana Júlia, é preciso a gente pensar na nossa identidade racial? Vocês pensam nisso a todo momento? A importância desse ativismo, sim, desse protagonismo, sim, dessa militância, sim? Vocês pensam nisso na vida e para a vida de vocês? O tempo todo, né, professora? Não tem como a gente viver e não pensar nisso. Para mim, foi muito complicado, foi muito difícil entender toda a situação, me entender na posição de mulher e negra. Foi muito difícil, muito complicado, porque a vida inteira eu fui chamada de morena, porque aos olhos das pessoas parece que morena é menos pior, por exemplo, o embranquecimento que as pessoas querem sempre colocar na nossa cultura negra. E hoje em dia eu não consigo ouvir um comentário racista, ouvir uma fala racista e não falar. Eu preciso dizer. E por mais que muitas vezes eu seja taxada de às vezes, grosseira ou militante, ou às vezes extremista ou mimizenta, é necessário, é preciso falar para que a gente tente diminuir tudo isso que acontece. Felipe? Bom, professora, eu sempre penso da perspectiva de que, enquanto eu tô aqui, né, eu com os meus 19 anos, tem outro jovem, às vezes, do outro lado da cidade, ou se não, 3 ruas abaixo da minha, que às vezes ele tem 19 anos, às vezes ele tem o mesmo sonho que eu, as mesmas vontades, os mesmos objetivos que eu, mas ele não consegue concretizar isso. E eu sempre, sempre eu falo sobre essa temática do racismo, de como as pessoas conseguem dormir tranquilas sabendo disso. Eu, como ser humano, eu não consigo dormir tranquilamente sabendo que tem um jovem, às vezes, que da mesma idade que eu, com os mesmos sonhos que eu, mas ele tá vendendo bala no sinaleiro. Isso está acontecendo agora, exatamente agora. Seja aqui em Goiânia, seja em outro estado, seja em outro país, isso acontece. Por exemplo, tem meninas da idade da Ana Júlia que estão passando por situações de violência doméstica, entendeu? Às vezes com os mesmos sonhos que ela, com a mesma vontade de entrar na universidade pública, mas ela não conseguiu. E eu sempre imagino isso. O que que me torna diferente disso? Por que eu nasci até mesmo numa posição privilegiada em relação a outros jovens negros que eu? Eu sempre penso, se eu nasci nessa posição, se eu tenho esse privilégio, então que eu faça alguma coisa com ele. Que eu pense sobre isso, né? Que eu me incomode, eu fico incomodado. Tô na rua, eu tô no sinaleiro, eu vejo um jovem, às vezes, da minha idade, às vezes menor que eu, ou às vezes da idade do meu irmão, que tem 8 anos. Meu irmão tem 8 anos, ele vai pra escola, chega da escola, almoça, mas eu fico pensando, e as crianças negras de 8 anos que não têm oportunidade disso? E as crianças negras de 8 anos que estão, toda vez quando tá chovendo, quando tá aquele sol rachando, eu sempre penso, mas e as crianças, e os jovens, e os negros que não têm as mesmas oportunidades que eu? Como que eles estão agora? E é uma coisa que me incomoda bastante. Todo o meu máximo que eu tenho para fazer a diferença, para falar sobre isso, para alertar sobre isso, para agir sobre isso, enquanto ser humano eu sempre vou agir. Porque eu sempre pensei, eu nasci nessa condição, não foi por acaso. Então que eu faça alguma coisa com isso e que eu não me omita. Que eu não fale, eu não vou falar sobre isso porque eu tô tranquilo, eu não vou falar sobre isso. Eu estudo em colégio particular, entendeu? Eu não preciso falar sobre isso. Se algum jovem negro passa por mim no sinaleiro, eu viro a cara, eu falo que eu não tenho dinheiro hoje, mas não. Se eu nasci nessa condição, que eu faça pelo menos o meu mínimo. Quem dera se eu tivesse todas as capacidades, toda a plenitude de fazer algo maior. Mas enquanto eu não tenho isso, eu penso que a gente tem que lutar sobre isso, falar sobre isso, expor.
trazer para a cara da sociedade, porque o problema do racismo a gente conversa aqui, mas nos grandes meios brasileiros o racismo não é falado. Então que a gente traga essa violência, que a gente exponha essa situação na cara das pessoas, fala, olha, enquanto você está aqui se alimentando, tem jovens, crianças na rua que tá procurando coisa para comer no lixo. E se isso não te incomoda, meu amigo, o problema está em você. Então, é sempre bom a gente pensar sobre isso quando a gente for dormir. Se você não dormir incomodado, quando tiver chovendo, se você não se sentir incomodado pelo fato de que você está em um abrigo e tem gente que está morrendo, se você não se sentir incomodado quando você come uma comida boa, quando você está ali, hoje eu quero comer frango, hoje eu quero comer, sei lá, linguiça, hoje eu quero comer lasanha. Você vai no supermercado, compra uma lasanha. Se você não se incomodar do fato de você estar fazendo isso, tem pessoas com os mesmos sonhos, com a mesma idade, morando ali ao seu lado, a quilômetros, que não conseguem ter acesso a isso. Se isso não te incomodar, me desculpa, mas seu senso de humanidade ele tá falho. E quando isso incomoda, a gente tem que expor, tem que trazer, tem que lutar com o que a gente tem. Se você é branco, se você é negro, se você é rico, se você é pobre, se você tem 16, se você tem 22, se você tem 40 anos, isso é um motivo de indignação universal, gente. Então vamos olhar para isso, vamos sempre olhar dessa perspectiva, o que eu posso fazer. Eu, como jovem, me sinto constantemente incomodado, entendeu? Nossa, eu tenho uma televisão de tantas polegadas, tem criança que não tem acesso a isso. E toda vez, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre o racismo, eu fiz pensando nisso. É algo de indignar, de emocionar. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu gosto tanto de quadrinhos. Às vezes tem um jovem que tem essa vontade, mas ele nunca teve um acesso a comprar uma revista em quadrinhos. Então é isso que me indigna e é isso que me move, essa indignação. Por eu ser falho, por eu não ter essa posição privilegiada. Eu sempre tento trazer o máximo de mim para isso. É dessa perspectiva que eu enxergo, pelo menos. E eu quero, assim, pensar, por mais que a gente já tenha passado de 1 horinha, eu vou convidar para vocês para ficar um pouquinho mais comigo, mesmo que estejamos, assim, né, passando um pouquinho, porque é uma pauta que não se esgota. Nós falamos muitas obras aqui, nós debatemos a partir de muitas falas, né, de estatísticas, de leis, e eu queria trazer à tona a fala da Star, literalmente no ódio que você semeia, em que ela diz algo pelo qual viver, algo pelo qual morrer, né? Escrito abaixo. Nessa fala de Star, ela reproduz novamente a fala que o pai dela traz sobre os 10 mandamentos aí dos Panteras Negras. Né? Esse ativismo, esse protagonismo que por muitos criticado porque tinha nuances de violência, já é um ativismo diferente do Martin Luther King, né? E aí tem esses 10 mandamentos que eu queria citar eles rapidamente aqui para a gente refletir. Né? O primeiro deles é queremos liberdade, né? Queremos o poder, queremos determinar o destino da nossa comunidade negra, isso é legítimo, isso é legítimo. Tá? O segundo, queremos emprego para o nosso povo. Tá? O terceiro, precisamos acabar com a exploração do homem branco na comunidade negra. O quinto, nós queremos uma educação para o nosso povo, que expõe a verdadeira natureza da decadente sociedade americana. Queremos uma educação que nos mostre a verdadeira história, a nossa importância e o papel atual da sociedade brasileira. Agora eu vou subscrever aqui, tirar americano e colocar brasileiro. Né? Nós queremos moradia, queremos um teto que seja adequado para abrigar seres humanos. E aí eu penso na fala da Carolina Maria de Jesus, que diz que os filhos pegaram pão, né, hambúrgueres ali do lixo e estavam com asas de barata. Tá? Essa pode não ser a minha realidade, nem a da Ana Júlia, nem a do Felipe, mas é a de milhares de brasileiros. No período de pandemia, 19 milhões de pessoas foram atingidas no Brasil pela fome. E aí eu penso, sexto, nós queremos que todos os homens negros sejam isentos de serviço militar. Nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e assassinato do povo preto. Isso lá no século passado. E a gente está vendo George Floyd sendo assassinado, João Pedro, Agatha e muitos que não entraram aí, né, na exposição midiática. Tá? Muitos. Apenas aí, gente, 63,5% dos jovens negros de 15 a 16 anos frequentam o ensino médio. Isso se acirrou e aumentou o acesso com o período da pandemia.
8. Nós queremos a liberdade para todos, homens pretos mantidos em prisão em cadeias federais, estaduais, municipais, injustos, presos injustamente. Nós queremos que todas as pessoas pretas, quando trazidas a julgamento, sejam julgadas na corte por um juiz de pares do seu grupo e por pessoas de suas comunidades pretas, como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Nós queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. E aí, pessoal, essa luta é uma luta contra esse branqueamento, é uma luta contra a subjugação, é uma luta contra a favelização, é uma luta contra a exclusão, a injustiça racial, a injustiça social. Pensando aí nesse branqueamento que a Ana Júlia falou, né, a obra, né, que traz essa discussão é a Redenção de Cã, muito forte, essa pintura que a gente tem que refletir sobre, que é uma mulher, né, negra agradecendo porque o netinho veio esbranquiçado. Tá? Até quando nós vamos julgar o indivíduo pela cor de sua pele? Pensando nisso, eu queria que o Felipe finalizasse com a sua fala, com esse clamor, né, ao povo, aos jovens de sua idade, aos indivíduos que estão à nossa volta, aqueles que vão acompanhar essa live depois dessa gravação. E esse bate-papo não se encerra aqui, a gente vai ter mais desses bate-papos, né, para que a gente possa refletir sobre a nossa sociedade e pensar num mundo melhor, porque esse é o nosso papel. Nós estamos aqui educando a gente mesmo, né? E fala final de Felipe, fala final da Ana Júlia, e a gente vai terminar um pouco esse bate-papo aqui, mas com gostinho de quero mais. Fala aí. Bom, para encerrar, eu vou trazer um caso, né? Vou trazer o Martin Luther King de novo, entendeu? Ele é um grande ícone para mim, e para mim ele fala muitas coisas, inclusive à frente do tempo dele, né? Coisas assim que vão ecoar pelo resto da história da humanidade. Ele conta um caso de um boicote que eles estavam fazendo em uma cidade, né? O Martin Luther King estava liderando o boicote a empresas de ônibus, porque nos Estados Unidos, na década de 60, negros e brancos não poderiam sentar nos mesmos lugares. Então, o ônibus ele era segregado, os negros eles tinham que ir para o fundo do ônibus e sentar lá. E mesmo que o ônibus estivesse vazio, sem ninguém sentado, eles não poderiam se sentar nos assentos da frente, porque eram para brancos. E o Martin Luther King lidera um boicote, né, nessa cidade, e através da não violência ele fala, olha, a gente não vai queimar os ônibus, a gente não vai matar nenhum motorista, não vai destruir nenhuma empresa. A gente não vai pegar ônibus mais. A população negra da região não vai entrar mais ônibus, a gente não vai. Eu sei que é difícil, que a galera teria que ir para o trabalho a pé e tudo mais, mas não vamos mais utilizar os ônibus. E ele estrangula economicamente as empresas de ônibus da região. E a galera começa a perder um dinheiro absurdo com isso. E um motorista de ônibus tá andando pela cidade e ele vê uma senhorinha negra de idade já andando sozinha na rua, a pé. E ele para o ônibus e fala, ó, senhoras, o ônibus está vazio, eu nem vou cobrar passagem, pode entrar. A senhora já está idosa, não precisa mais disso. E ela vira e fala, olha, eu não estou caminhando por mim, eu estou caminhando pelos meus netos, pelos meus filhos. E essa é a essência que a gente deve levar. Talvez eu, Ana Júlia, todos aqui na live, a gente nunca veja esse sonho de uma sociedade igualitária concretizado. Mas isso não significa que a gente não deva lutar, que a gente não deva caminhar pelas gerações futuras, entendeu? Aqueles mais velhos que a gente não devam caminhar pela nossa geração. Então, toda vez que a gente for pensar sobre racismo, gente, eu quero que vocês saiam dessa live incomodados. Não incomodado no sentido de sair e postar uma hashtag no Twitter, no Instagram e pronto, acabou. Não você sair no sentido de, nossa, é mesmo, o racismo existe. Eu quero que você saia no sentido de incomodado, que você olhe para a sua realidade, se você é branco, você frequenta um ambiente que tem alguém negro, você olha para aquela pessoa e olha como ela é tratada. Que aí você vai perceber tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu quero me despedir de vocês e dizer isso, galera. Se incomodem. Continuem caminhando por aqueles que ainda às vezes nem, não viram. Continuem caminhando por esse sonho que às vezes nem foi concretizado ainda e que nem vai ser no seu período de vida. Mas continue, porque a resistência é assim. Não através de morte, não através da violência, não através de você propagar aquele ódio que mandam para você. Mas no sentido de que a gente tem que ensinar as pessoas a amar.
A gente tem que olhar para uma sociedade onde todos convivam lado a lado, entendeu? A gente tem que olhar para a sociedade. Esse daqui, ele é meu irmão. Meu irmão no sentido de ele é humano, ele merece ter os mesmos direitos que eu. E é que nem eu digo, a sociedade ela pode continuar ainda mais violenta, ainda mais racista, mas o nosso trabalho é mostrar que a gente vai resistir, que a gente não tem medo. Martin Luther King, ele falava isso, que o movimento pacifista não era um movimento passivo. Em nenhum momento os negros falavam, não, sim, a gente não vai fazer nada, é só o poder do amor. Não! A todo momento os negros queriam mostrar o quê? Que eles não tinham medo. Eles saíam na rua sabendo que iam apanhar, pelo simples motivo de caminhar. Eles faziam passeatas pacíficas, sabendo que, na época, né, a polícia tinha o costume de ligar o jato d'água e jogar nos manifestantes, jogar o cachorro para cima dos manifestantes e tudo mais. E eles tinham a noção de que, olha, a gente saiu nas ruas para mostrar que a gente não tem medo. Aquele período do negro escravo já acabou. A gente sai na rua, a gente mostra a cara, dá a cara a tapa e a gente não tem medo disso, porque essa é a nossa luta. Então eu peço para todos aqui, negros, brancos, homens, mulheres, criança, quem estiver assistindo ou que vai assistir ainda, galera, pensa sobre isso. Olha para a sociedade, caminhem pelas pessoas. Às vezes você é branco, caminha pelos negros. Às vezes você é negro privilegiado, caminha pelos negros pobres. Caminha pelas pessoas que não podem caminhar. Às vezes você não precisa caminhar, mas caminhe por aqueles que precisam. Então essa é a minha mensagem, gostaria muito de agradecer. E é isso aí, galera. O sonho de uma sociedade igualitária, de um mundo igualitário, ainda não se concretizou. E, na minha perspectiva, ele está longe de concretizar. Mas não significa que a gente deva continuar lutando, a gente deva continuar resistindo, mesmo que às vezes eu, você, qualquer um que estiver assistindo, a gente nunca veja essa sociedade. Mas vamos caminhar, vamos lutar por aqueles que ainda vão vir, porque um dia eu tenho a plena convicção de que essa mazela vai deixar a humanidade. E nesse dia, verdadeiramente, a gente vai ter uma democracia, a gente vai ter um Brasil para se orgulhar, a gente vai ter uma sociedade para você olhar e falar, ver uma criança negra ao lado de uma criança branca saindo da escola, uma escola de qualidade, e eles não vão sofrer nenhum tipo de discriminação. Vamos lutar por uma sociedade onde a mulher negra não tem que ser tratada como objeto. Vamos lutar por uma sociedade onde o jovem negro não tem que ser morto pela polícia injustamente. Vamos pensar que, gente, enquanto há injustiça em um lugar, seja onde for, há injustiça por toda parte. E nós, como seres humanos, como cidadãos, a gente tem que se posicionar como isso, se incomodar e sempre pensar que o outro está sofrendo, mesmo que você não esteja. Então, gostaria de encerrar com isso. Olhem as injustiças do mundo, que elas estão ocorrendo na nossa cara, distante, onde seja que for. Se há injustiça, gente, a gente tem que se posicionar, tem que se incomodar, e é isso. Termino aqui com a grande frase do Martin Luther King, né? Que ele tem um sonho de uma sociedade igualitária, e no mundo, onde há injustiça em um lugar, há injustiça por toda parte. Portanto, cabe a nós, seres humanos, lutarmos por isso. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Ana Júlia, eu queria muito que nessa fala final você trouxesse o seu texto emblemático que nós trabalhamos juntas em 2019. Você gritou aos quatro cantos. Foi um texto repostado pelo Djonga, um texto que fez referência a um texto do Djonga, que é literalmente um ativista racial, ao texto, né, de Bia Ferreira, e ele traz aí a sua voz. E eu queria que você finalizasse, né, o seu direito de fala, usando a sua voz, o seu escrito, né, da forma que você quiser, mas se você puder nos abrilhantar com um trechinho desse texto, nós vamos realmente nos deliciar com uma voz de uma mulher preta. Assim, obrigada. Mas no meu lugar se ponha e suponha que a cada 23 minutos morre um jovem negro. E você é negro, que nem eu, pretinho. Não ficaria preocupado? Eu sei bem o que você pensou daí. Rezando não tava, deve ser desocupado. Mas o menor tava voltando do trampo, disseram que o tiro só foi precipitado. Tinha que ser negro. Policial confunde guarda-chuva com fuzil, foi engano. Foram só 80 tiros. O número de negros mortos por policiais é o triplo de brancos, mas eles só se enganaram. Eu não vou me calar enquanto o estereótipo de que preto é bandido acabar. Eu não vou me calar enquanto me sexualizar. Eu sou mulher, negra, eu sou Dandara, Rosa, Glória, Marielle. Eu sinto a dor aqui. Nós não existimos só dia 20 de novembro. E digo mais, não finge que se importa. Eu vou bater no peito, todas as vezes for, pra dizer que eu sou resistência. Ana Júlia, que texto
Como você se sentiu, né, tendo um texto reportado pelo Djongo, que é um ativista racial? Eu queria que você finalizasse dizendo dessa importância de ter voz. E você mostrou sua voz nesse texto. Todo mundo sabe que para mim ele é uma inspiração, ele me inspira, as suas músicas e tudo, eu acompanho ele, eu sou muito fã, fui no show, me emocionei, chorei muito. Quando ele repostou, eu fiquei incrédula, muita gente me mandando e eu não acreditando que aquilo estava acontecendo, porque foi ali que eu me entendi como mulher negra, foi naquele momento que eu falei, isso realmente acontece, esse realmente é o mundo que vivemos e eu preciso falar, eu preciso dar voz, eu preciso da união, eu preciso ser resistência para as pessoas, eu preciso fazer a diferença e eu preciso levar isso para as pessoas. Eu queria deixar a mensagem que todos nós sejamos união, sejamos resistências, levamos esse assunto, levamos o racismo estrutural, sejamos contra-racistas, né? Falamos, não deixamos, não calamos, não deixamos que seja calado, falamos sempre, porque é importante isso, é muito importante, é difícil, mas a gente tem que levar nossa voz para todos os lugares. Eu queria agradecer ao Felipe e a Ana Júlia com o trechinho da música da Bia Ferreira mesmo, né? Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. São nações escravizadas, são culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá, você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. É preciso uma revolução. Não sou Bia Ferreira e a voz dela é incomparável, mas eu preciso ecoar essa música aos quatro cantos. É preciso revolucionar e mudar a condição de um racismo sistêmico, estrutural. E toda essa mudança começa com um processo de conscientização individual. E a literatura ajuda a gente a pensar nisso. Porque a literatura traz ao ser humano conhecimento, comunicação. E é por isso que eu indico a vocês. Leiam, leiam, leiam. A leitura muitas vezes não vai mudar o mundo, mas muda o ser humano e o ser humano muda o mundo. Esse protagonismo que é meu e é seu, aqui junto com o Felipe, com a Ana Júlia e com o Arthur, que se apresentou aqui hoje, é para trazer a ideia de que isso nos importa. É importante para cada um de nós, independente da cor da pele, né? Independente da etnia, independente da religião, nós somos seres humanos e nós precisamos nos respeitar. Não basta ser, né, não ser racista. É preciso ser antirracista, como diz Angela Davis. Resistência e apoio a todas as vidas negras que importam. Que esse movimento se ecoe, ecoe, ecoe e traga essa revolução que veio mais acirrada através das redes sociais e dos movimentos de vidas negras importam e está atingindo eu, você, todos nós. E uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, né? Não podem nos calar. Os Estados Unidos, alguns estados estão tentando votar legislações para encrudecer o povo, né, de sair às ruas. Trazendo, inclusive, a categorização de todos os, né, que estão no movimento Vidas Negras Importam a serem vistos como terroristas. A gente não pode aceitar isso. Vidas negras importam, todas as vidas importam. E é por isso que todos nós somos um em uma luta por igualdade, respeito, unidade, liberdade e direito à vida. Um beijo no coração. Obrigada, Felipe Fontes. Obrigada, Ana Júlia. Obrigada, Arthur. Obrigada a todos que participaram. Vamos junto. Literatura transforma eu e você e a gente transforma o mundo. Hasta luego. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada.